De volta já aqui com Bem Assim, agora chegou a hora da gente conversar sobre dietas na infância. Por quê, né? O combate à obesidade, ele é atualmente uma das principais prioridades na área da saúde em todo o mundo. Mas é fundamental ter muito cuidado, gente, quando o assunto se trata com crianças, pois dietas restritivas visando controlar ou perder peso podem ser muito perigosas nessa faixa etária. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora por Skype com a nutricionista materno-infantil Mirla Farias. É isso mesmo, né? Acertei. Acertou, é isso mesmo, Mara. Bom dia, seja muito bem-vinda, Mirla, aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia para todos. Vamos lá, então, começar a falar sobre esse assunto, que talvez seja até um pouco polêmico, né? Mirla, é perigoso impor dietas para as crianças? Mara, é bastante perigoso. Eu tenho muitos casos de pacientes que chegam para mim, no consultório, que já vêm com essa dieta restritiva que foi, enfim, imposta pelos pais, e eles já estão sofrendo muito. A maioria já ganhou mais peso do que tinha quando começou a dieta, né? E aí, devido à ansiedade que gera, a compulsão que pode gerar esse nível de restrição, piora bastante os casos. Certo. Geralmente essas dietas, elas são impostas assim pelos pais, é por conta do controle do peso, da obesidade? Exatamente por isso. Então, o que é que geralmente ocorre? Quando a criança ainda é bebezinho, vai dando comida, vai sendo liberado vários alimentos e aí a criança vai crescendo. Aí vai sendo bonitinho, né? Dá um picolé, dá um biscoito recheado, dá um refrigerante. E aí a criança entra no colégio e você não tem mais aquele controle. Então as crianças trocam lanche, as crianças compram lanche. E aí começam a ganhar peso e aí os pais tentam retornar, né? Então a gente tem que voltar atrás para ver se a gente consegue retomar a oferta de frutas, de verduras, mas aí a criança já está maior, ela já tem os hábitos estabelecidos e aí começa essa correria contra a balança dos pais quererem instituir dietas restritivas, de sair cortando tudo, como a gente costuma falar, para ver se a criança vai perder peso. Tem consequências? Essas atitudes, me veio agora aqui à mente, eu não sei se alguém lembra, se alguém quem está nos assistindo, se talvez seja noveleiro. Tinha uma novela chamada Páginas da Vida, que uma menina, ela fazia balé e aí também tinha essa questão da luta contra o peso e ela acabou desenvolvendo a bulimia. Foi até um dos temas abordados nessa novela. Seria uma dessas consequências? Sim, Mara. Na verdade, existem várias consequências, né? Os transtornos alimentares, eles estão aí em primeiro lugar, principalmente nas meninas. Então, a mulher, ela desperta mais cedo para essa questão de vaidade, né? Sim. Essa questão de corpo. Então, junto com isso, muitas vezes vem a aprovação dos pais. Então, os pais fazem aqueles comentários, né? De, tá gordinha, eita, essa roupa não tá legal. E a criança e o adolescente, ele tende a correr atrás dessa aprovação dos pais. Então, poxa, eu tenho que ficar perfeita, eu tenho que ficar bem para ter o elogio deles. E aí começa a ter uma relação ruim com a comida, né? E começa com esses episódios. Eu já tive casos de pacientes que escondiam a comida embaixo da cama, que escondiam a comida na gaveta para comer escondido. Pacientes que começaram a desenvolver quadros de bulimia, porque comia e corria para o banheiro para vomitar. Então, eu vou comer tudo que eu quero agora. Então, chocolate, biscoito, fritura. E logo depois eu vou no banheiro e vomito tudo e eu não vou ganhar peso por isso. Sim. Essas dietas assim, restritivas, sem a orientação de um profissional, elas podem acabar até prejudicando também o desenvolvimento dessas crianças? Podem sim, bastante, e é o que eu sempre converso com os pais. Então eu digo, crianças e adolescentes, o nosso primeiro objetivo é garantir crescimento e desenvolvimento. Então a gente não pode impor algo que prejudique esse que é o principal objetivo. Então não adianta a gente sair cortando calorias de forma desnecessária, então fazendo realmente uma dieta muito restritiva, né, que diminua a quantidade de gorduras boas, a quantidade de carboidratos e proteínas que são necessários nessa fase, porque a gente acaba atingindo o crescimento e o desenvolvimento dessas crianças.
Tá. Aí, por outro lado, né, a gente também tem aquelas frasezinhas que muito provavelmente você que está nos assistindo já escutou em algum momento da sua vida. Eu passei praticamente a minha vida toda escutando isso aqui, viu? Limpa o prato ou não vai sair da mesa. Ou então aquela, não, só mais 3 colheradas, né? E dá 1, dá 2, dá 3, dá 4, dá 5, até onde a criança aguentar. Enfim, essas atitudes, elas podem acabar dificultando o controle do peso e também a prevenção da obesidade? Muito, Mara. Eu adorei a pergunta porque eu atendo muitos bebês em introdução alimentar e eu sempre falo sobre isso. A gente tem um ponto na consulta que eu falo sobre essas frases, que às vezes até os pais ficam pensando, poxa, mas o meu filho é tão pequeno, né? E ela já está preocupada com isso. Mas é porque a gente tende a fazer isso desde o começo da alimentação do bebê. Então fica naquela chantagem que eu costumo dizer, né? Raspa o prato, por favor, filho, a mamãe tá desesperada, come tudo, né? E aí a criança vai crescendo e essas frases elas vão mudando. Então começa, se você não raspar o prato, você não vai brincar, né? Você não vai ganhar a sobremesa. E tudo isso que a gente acaba falando, a criança internaliza, né? Então, o que é que ela pensa? Poxa, se eu não comer esse prato aqui, essa salada, a minha mãe vai ficar triste, ou meu pai, ou eu não vou brincar, não vou ganhar sobremesa, que é algo bom. Isso. Então, parece que a alimentação saudável é algo ruim, né? E as guloseimas são coisas boas, são recompensas. Isso faz com que a criança crie uma relação ruim com o alimento. E aí, por exemplo, ela vai se sentir obrigada a almoçar, a comer a salada, as frutas na frente dos pais, mesmo sem querer. Mas quando ela estiver sozinha, com os colegas, na escola, na casa de algum amigo, algum parente, eles vão comer algo escondido dos pais, né? Então, isso acaba incentivando a obesidade. Então, eu já vi muitos casos dos pais dizerem assim, Mirla, eu não sei o que está acontecendo, porque o que ele come quando eu dou são coisas saudáveis. E aí, depois de muito conversar, muito investigar, tentar conversar com a criança ou o adolescente, eles acabam dizendo, né, que, não, eu escondo a comida, ou senão eu compro com o dinheiro que eu junto sem o meu pai saber, a minha mãe. Ainda tem isso, né? Você falou aí dos prêmios. Foi muito bom também você trazer esse ponto, né? Dessas premiações. Ó, se você comer isso, eu vou te dar aquilo. E aí, são boas ou não são legais? Não, não são legais, até porque a criança cresce achando que sempre vai existir essa chantagem. Então, quando você dá o almoço para a criança, essas crianças costumam dizer assim, não, eu não quero comer a salada, eu não quero comer o feijão. Aí você fala, mas é importante. Aí a criança diz, eu vou ganhar o quê em troca? Sim. Né? Então vai ter o chocolate, vai ter a sobremesa, ou já senta na mesa perguntando qual é a sobremesa do dia. Então, isso não faz com que você crie um hábito saudável no seu filho. Você está apenas impondo uma coisa em troca de outra. E geralmente essa troca são trocas por coisas que não são saudáveis. E a gente precisa ensinar a criança a ter uma relação boa com a comida. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, não é que o chocolate seja ruim, não é que a jujuba seja ruim. A gente só tem que saber quais são os momentos em que a gente vai fazer a escolha por esses alimentos. Não dá para ter isso todos os dias em troca de alguma coisa. Sim, verdade. A ciência já determinou as causas, Mirla, para esse sobrepeso, para a obesidade na infância? Sim, já é algo que a gente tem que bater na tecla com os pais desde a gestação, na verdade, desde o planejamento da gestação. Sim. Então, primeiro, a qualidade dos óvulos e dos espermatozoides dos pais estão presentes em uma dessas causas, porque a genética, ela conta bastante, os hábitos de vida dos pais, né? Durante a gestação, qual é a alimentação dessa mãe? Se é uma alimentação muito rica em gorduras saturadas, que são aquelas gorduras que a gente considera ruins, né? Em açúcares simples, então muito refrigerante, muito biscoito recheado. E depois que a criança nasce, existem mais situações. Então, por exemplo, incluir o leite de vaca de forma precoce. A gente sabe que nem todas as crianças elas conseguem ser amamentadas. Sim. Mas a gente tem as fórmulas infantis no mercado que é a primeira opção nesses casos que a criança não consegue ser amamentada. Só que se a gente, não, eu vou dar o leite de vaca, que é o leite que nós adultos consumimos. Para uma criança menor de 6 meses, isso já induz a obesidade, porque altera o metabolismo, trazendo mais para um lado da obesidade. Outra coisa é começar a introdução alimentar antes dos 6 meses, porque já foi provado que a criança só tem
maturidade suficiente para receber alimentos sólidos a partir do 6º mês de vida. Então, se a gente antecipa esse processo, a gente também pode estar induzindo a criança a ter uma obesidade, induzindo os genes da obesidade. Certo. Outro ponto que eu tinha anotado aqui, né? Caso de fato uma dieta ela seja necessária, é bom, é importante que tenha a orientação de um profissional? É sim, é fundamental. E eu recebo muitas crianças, né, no consultório que elas já vêm com aquele pensamento: ah, ela vai cortar tudo que eu gosto. Tô com raiva porque eu já sei que vai ser dieta, vai ser regime, né, que a gente usa muito esse termo. E eu não gosto. Então eu sempre falo para eles: não, a gente vai trabalhar com um planejamento alimentar. Vamos fazer um plano alimentar, vai ter tudo que você gosta. Vou colocar receitas que você vai poder fazer com a sua mãe, com o seu pai, né? E coisas que você gosta mesmo. Gosta da pizza? Vai ter a pizza. Gosta do chocolate? Vai ter. A gente só vai fazer a distribuição adequada. E aí eu começo com uma conversa com eles, né? Eu costumo, junto com o plano alimentar, mandar desafios nutricionais, que eu chamo, que são coisas que despertam a curiosidade deles em fazer, em cumprir aquilo, para depois mostrar: eu consegui fazer, eu estou me sentindo melhor. Né? E junto a esse fato, eu sempre converso sobre a atividade física, sobre procurar um profissional, né, ou até na escola, que tenha as práticas esportivas, porque é muito importante que essa criança não seja sedentária. Que legal, muito legal. Você falou aí, né, a atividade física também vai ser importante para essa criança, junto com essa alimentação balanceada? Vai, Mara, vai ser fundamental. Inclusive, eu recebi muitos casos de obesidade infantil agora, desde que começou a pandemia, por conta do isolamento dessas crianças. Então, ficam isoladas, ficam ansiosas, acabam comendo mais do que é esperado, né? E não praticam nada, não gastam caloria, não gastam energia. E eu sempre digo que o exercício físico, junto com a alimentação, não vai ser o segredo de tudo. Então, eu sempre falo com os pais: conversa com eles, né, com a criança, com o adolescente, e vê o que é que ele gosta de fazer, porque também não adianta empurrar a criança para fazer algo que ela não quer. Então, ele gosta de jogar futebol, então matricula no futebol, né? Agora, as crianças que ainda estão em isolamento, não estão indo para a escola, muitos começaram a andar de bicicleta, né? Os pais começaram a montar algumas brincadeiras com eles, e isso é muito bom, porque tira as crianças do sedentarismo. Isso, procurar algo que ela gosta aí, né, para fazer. Mirla, para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo tão legal, tão interessante, cheio de dicas, quais que seriam então as principais quando a gente fala sobre obesidade na infância? As principais dicas. Então, para os pais que estão aí no início da introdução alimentar, eu sempre digo que continuem com a introdução alimentar orientada pelo profissional. Não caiam naquela tentação que muitas vezes a família tem, né? De, dá um chocolatezinho, dá um refrigerante. Então, a minha dica sempre é retardar a oferta de açúcar o máximo que puder e dos industrializados. Para os pais que já estão correndo atrás, né, da situação: eita, meu filho já está com excesso de peso, e agora? Então, começa a fazer com que a criança consuma os alimentos com a família. Então, não adianta colocar a criança para comer fruta e verdura se a casa não come. Então, senta, coloca um almoço para todo mundo, o almoço por igual. Faz com que essa criança participe da preparação dos alimentos. Então, eita, filho, vamos fazer comigo a salada hoje? Né? Não precisa comer muito, não. A gente vai comer bem pouquinho, só para ver se gosta. E aí, amanhã a gente coloca mais um pouco, né? E nos lanches, não tira o que a criança gosta nesse início, começa a incluir outras coisas. Então, tá bom, vamos reduzir um pouco essa quantidade de biscoito, mas a gente vai comer uma maçã, né? A gente vai comer uma fatia de melancia, né? Outra opção é fazer receitas. Então, picolés de fruta, faz vitamina com cacau, banana, se puder ter morango também, que as crianças gostam. Então, ir usando esses artifícios para a criança ter interesse no que ela vai comer. Muito bem. Mirla, quem aí gostou do nosso bate-papo, quiser acompanhar você ou até mesmo tirar alguma outra dúvida, como é que pode fazer, hein? Quais que são seus contatos? Tá, pode falar comigo, né, através de telefone ou WhatsApp, que é o 82-99931-1675, e o meu Instagram, que é @MirlaFariasNutri, tudo junto, Mirla com Y. Muito bem. Mirla, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi ótimo, maravilhoso. Bom dia, tá?
Bom dia, obrigada a você, Mara. Tchau, tchau. Pois é, então fica aí, tá, essas dicas para vocês quando a gente fala de dietas, obesidade na infância. O importante e sempre a melhor opção é buscar, sim, um profissional qualificado para te ajudar. Tá certo nisso? Vamos agora para um rapidinho intervalo comercial, que daqui a pouco a gente chega para fechar o nosso programa de hoje falando sobre sequelas da Covid-19. Volto já já.